For all you give it to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. É isso aí, galera. Sexta-feira chegou, graças a Deus, terminou essa jornada. E é isso aí. Primeira semana foi, hein? Primeira semana desse novo trimestre. Estamos fazendo aqui um acompanhamento diário da Bíblia. Começando no livro de Êxodos, né? É um guia de estudos que a Igreja Adventista tem, ela disponibiliza, está gratuito, o link está aqui na descrição, você vai lá e pega, você vê, você acompanha. Só que a ideia é nós pegarmos o estudo em inglês, read in English, okay? My English is not perfect, I'm fluent in English, I know, but my English is not perfect. Don't worry about it, não se preocupe com isso, meu inglês não é perfeito, mas a ideia é melhorar um pouquinho o inglês das pessoas que estão assistindo com a palavra de Deus. Então a gente vai pegar aqui o livro de Êxodos, muitas histórias que nós vamos estudar nesses próximos 3 meses, e esse é o fim da primeira semana. Fim da primeira semana, só faltam 13, faltam 14, faltam 12, sabe? Faltam 12 semanas para a gente chegar no final, e você pode acompanhar aí o estudo dessa lição, é bem legal. Coloca aqui nos comentários o que você está achando, o que você aprendeu aí, e alguns insights. E today, Friday, na sexta-feira, geralmente o pessoal não lê o que está na lição. Geralmente, na sexta-feira, a gente faz um resumo, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar e... apareceu magicamente para vocês aí. A gente estava lendo a lição. Ela começa aqui no sábado, the oppression, the background of the birth of Moses. So, to start the Exodus, we're going to start with the first person mentioned in Exodus, Moses. Moses is one of the more important person. Ele é uma das pessoas mais importantes for Hebrew nation, para a nação hebraica, and Jude nation. Okay? At that time, already existing Judes. Judes são the sons of Judah. Ok? São os filhos de Judá, os Judes. Mas nessa época eles não eram com a configuração de hoje. A gente não vai falar isso aí nessa lição, talvez lições mais para frente, mas basicamente Abraham has a son Isaac, Isaac has a son Jacob, and Jacob has 12 sons. Okay? And he divides his sons, and we call the sons as a nation of Israel. É que eu não sei a palavra para tribo, né? Mas seria as tribos de Israel. The 12 sons of Jacob. E a ideia é a gente pegar, essa galera pegou, go to Egypt, and Moses is the responsible to take the Hebrews from Egypt to Canaan. Okay, ele foi responsável por isso. And because of that, we're going to understand a little bit about the background of Moses, what's happened with Moses, and what the next steps. Então, lição de Saturday, de sábado à tarde. The child of Israel groaned because of bondage. Bondage é um tipo de sofrimento, né? Que eles estavam tendo lá. Melhor traduzindo essa palavra como escravidão. Because of bondage. And they cry out. Ok? Cry out era ser o passado do verbo chorar, então tipo eles choraram muito, eles estavam sofrendo pra caramba. And their cry, e esse choror, esse clamor, came to God because of bondage. So God had, sabe, Deus cabeça, né? Tem the God Father, God Son and God Spirit. God Father is God head, beleza? And they're growing, então ele ouviu, heard, God had their growing, não é hair de cabeça, oh meu Deus, sorry. But God heard their groaning. Deus ouviu seu clamor. And God remembered his covenant with Abraham, Isaac, with Jacob. And God looked up the child of Israel, and God acknowledged them. Deus se lembrou de seus filhos. E eu acho que essa é a grande promessa do livro de Êxodo. God remember you. God know what you are. And God remember you. E ele se lembrou da aliança que ele fez com Abraham, Isaac e Jacob. Na lição de domingo a gente entra nesse texto mesmo, nessa ideia mesmo no começo do livro. And God's people in Egypt. What happened with the Hebrews in Egypt? E você vai ler aqui em Êxodo 1:7 diz: Now these are the names of sons of Israel who came to Egypt with Jacob. They came each one
his household. Ou seja, todos eles foram com a sua casa, né, com a sua família, with your extended family. E esse aqui é o nome da galera que foi. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Aser. All these persons come with the Lions of Jacob. Né? Legiões seriam, uma coisa assim. The Lions of Jacob. Lions é a coxa. Né? Essa parte da perna aqui de coxa. The Lions of Jacob were 70 in numbers, but Joseph was already in Egypt. Joseph died, and his brother in all that generation. Então, toda essa galera que foi para o Egito morreram. Toda essa galera. Joseph died, but the sons of Israel were faithful and increased greatly and multiplied and become exceedingly mighty. Então, eles cresceram pra caramba, eles se multiplicaram, né, e se excederam em número. So that the land was filled with them. A terra estava preenchida deles, estava filled with them. E agora eu estou sem vídeo aqui, não consigo ver o que aconteceu. Oh my God. Vamos ver se eu consigo recuperar o vídeo. Isso acontece. Isso só acontece com aqueles que estão fazendo alguma coisa. Aqueles que não estão fazendo nada não tem problema algum. Ok. Yes, voltou. Ok. Então, basicamente, a lição de domingo vai trazer sobre a condição, o que aconteceu com eles no Egito, como que eles foram para lá. Joseph prepared a place for his brothers and sisters. In the first beginning, he is a blessing, ok? Então, eles indo para o Egito era uma bênção muito grande quando eles foram para lá. Porque eles estavam precisando, eles estavam famintos na terra de Canaã, e eles foram para o Egito porque no Egito tinha pão. In Egypt has pão, has bread, has lived bread, and he's eating the bread of Egypt. Okay, was blessing in the beginning. It's a blessing when you go to Egypt for the first time, but by the time he becomes a slave. E esse é o grande problema, né? Eles começaram com uma coisa boa e depois se tornaram escravos. E Moses was called for God, foi chamado de Deus to redeem that people, to bring back to Canaan, para pegar essa galera e levar de novo para Canaã. Esse foi o rolê, ok? Então, basically, this is about that history, how they become in Egypt. Monday, you're going to form the next background. Joseph's had amazing success in Egypt after should start. Ele teve um sucesso tremendo, né? Because they become a slave, but they become the master of the other slave in Pontiphil's house. After that, he go to prison and become to master of the other prisoners. Ok? Ele mandava na prisão. He is the owner of the jail. And after it, he go to the Pharaoh and he becomes to be the next in the command of the Pharaoh. Okay? The second people in command of our Egypt was Joseph. Então ele cresceu pra caramba, apesar do seu começo. Mas isso foi uma benção. This was blessing. God with, eu acho que está aqui em algum lugar. God with it. God was with. Não achei. But God was with Joseph. Essa é que é a parte mais louca. Ele estava no Egito e foi abençoado porque Deus era com José. God was with Joseph and he became blessing because God with him. But he is in prison. He was a slave and God with him. Sabe, às vezes a gente está sofrendo bastante, but God with him. Don't forget it. Deus está com você. Assim como Deus estava com José, God with you. The Hebrews Midwaves está falando sobre as midwaves, aquelas pessoas que ajudam o bebê a nascer, ok? Então, aqui, toda essa lição de terça-feira é sobre as mulheres que don't kill the son of Israel, because they have fear of God. And that two women have fear of God, and
didn't follow what Pharaoh said. Elas não seguiram o que o faraó mandou, elas pegaram, foram lá e confiaram em Deus e deram uma enganadinha no faraó to save babies. But, you know, by the time he didn't, Pharaoh took your army, seu exército, Pharaoh took your army to kill the babies. And the rest was terrible. It is the first time that the people were killed by only to be Jude. I'm just Jude and you will be killed because you are Jude. The first time that he was persecuted about this. The first recognized time that Jews were killed only because they are Jews. A primeira vez que eles foram mortos, foram reconhecidos mortos porque, simplesmente por serem judeus. E essa história se repete até hoje. Puxa vida. Mas enfim, the name of Pharaoh is not mentioned in Exodus. No Pharaoh has his name. Não tem nome de nenhum faraó. But the two women, the midwives, has the names in the Exodus. O nome delas foi preservado porque elas fizeram a vontade de Deus. Que o seu nome seja preservado e escrito no livro da vida. Next move. On Wednesday, Moses is born. We talk about Moses. That moment that he's born, his mother hid him. Okay, he hid him for 3 months, and after that he didn't hide him so long, and he put in the basket. He put his son in the basket and moved in the river in the direction of daughter of Pharaoh. Eles tinham um plano. He had a plan to save Moses. Let's put in the basket and move it to next to the Pharaoh's daughter. And Pharaoh took the Moses. Moses is so beautiful child, and he bring back Moses to his sister Miriam, and his sister took Moses and bring Moses to his mother, and he take the mother for, I don't know, he said for 12 years. Okay, for 12 years he stayed with his mom before he's become to Hatshepsut's son. Ok? Antes dele ser o filho da Hatshepsut, da filha do faraó, ele foi criado na sua casa por 12 years. Ok. The próxima parte é change of plans. The Moses growing in Egypt to be the next pharaoh. The plan of Moses is, I will become the next pharaoh, and when I become the pharaoh, I will save my people. Essa que era a ideia. Ele era o príncipe do Egito, ok? Ele ia salvar a nação hebraica lá no Egito. Graças a Deus, deu errado. God changed the plans, and it is wonderful. One of the more powerful things that God made with us is change of plans. God changed your plans. Don't worry about your plans, because God knows what the best plans you have He had for your life. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe quais são os planos que Ele tem na sua vida. Então não se preocupe, segue firme. Moses, daqui a questão dos 120 anos, né? Moses, look aqui, veja aqui, look aqui, meu Deus do céu, veja aqui. Moses lived 112 years, and his life can be divided in 3 parts of 14 years. The first 14 years each in Egypt, much then to royal place, 14 years in Egypt. Então ele começou a ser o cara do Egito. For 14 years, the second 14 years spent in Jethro's house. Então, 14 years, he became to be a shepherd, o cuidador de ovelhas, sheephead. Então, ele começou por 40 anos, and after it, for 40 years, he became to be a government of the nation, of the Hebrews nation. Então, mais ou menos essa foi a vida de Moisés. E finalmente, e é basicamente isso daí, isso que nós estudamos essa semana. This is the study of this week. I see you next week to get more things in the Bible and learn more English, a little bit more English. Se eu estou falando muito inglês, se eu estou falando muito português, please put your comments here. I will try to change and help everyone who starts that lesson, and see you next week. Bye.